Olá! Estamos mais uma vez aqui na Quarta Compartilhada, uma iniciativa do Colégio Santa Úrsula em promover bate-papo, conversas esclarecedoras, trazendo sempre um tema muito especial para que nós possamos conhecer um pouco mais de educação junto com você. Nessa Quarta Compartilhada, nós retornamos a conversar sobre o novo ensino médio. Tivemos um primeiro momento sobre o novo ensino médio já com a professora Ana Paula, a nossa diretora pedagógica, com o Heitor Filho, que é o nosso coordenador geral, e com o Ademar Caledônio, onde naquela oportunidade eles comentaram sobre a legislação e a normatização do novo ensino médio e também sobre o engajamento, sobre a preparação das escolas de um modo geral para essa nova pegada do ensino médio. E hoje daremos continuidade a esse tema. Então você está convidado a assistir, convidado a participar e convidado a compartilhar desse momento que é tão especial para o nosso Colégio Santa Úrsula. É a nossa Quarta Compartilhada e hoje nós trazemos o professor Leonardo Borges Veloso. É um professor que trabalha no Colégio Nacional em Minas Gerais e ele é, além de professor, empreendedor, consultor, autor de livro, economista, especialista em vendas e administração pela Universidade do Rio Grande do Sul, professor e facilitador de workshops, liderança positiva e empreendedorismo, treinador em desenvolvimento pessoal. Atualmente é também professor de empreendedorismo e inovação no Colégio Nacional. Então, conosco agora o professor Leonardo. Seja muito bem-vindo, Leonardo, para esse nosso bate-papo sobre empreendedorismo. É uma honra estar com o senhor aqui hoje, nesse dia de hoje, conversando um pouquinho sobre as atividades que você já desenvolve, né, Leonardo? A gente tem acompanhado alguns trabalhos que você desenvolve e realmente, assim, traz uma energia positiva junto aos jovens, uma nova configuração que a gente tem percebido necessária para esses novos tempos de discussão sobre o novo ensino médio. Então eu vou passar para você, Leonardo. Eu estou aqui nesse acompanhamento. Eu sou Célia Batista, trabalho com a supervisão educacional do ensino médio, sou pedagoga, psicopedagoga e faço esse acompanhamento e estou também junto aos estudantes, na medida do possível, fazendo esse acompanhamento sobre essas novas tendências. Então, eu gostaria que você também se apresentasse, Leonardo, e falasse um pouquinho dessa tua trajetória. Legal, Célia, que bom, prazer enorme estar aqui no Santa Úrsula, estar falando aqui para vocês, conversar com você um pouco mais, né? A gente teve a oportunidade de já conversar um pouco esses dias, e quando a gente trabalha com empreendedorismo e com inovação, eu acho que essa energia positiva que você falou, ela é intrínseca, ela vem. Não tem... O empreendedor, se ele não tiver muita energia positiva, ele não vai para frente, não. Essa é a vibe dele e trabalhar isso com os meninos, né, com os adolescentes, é algo para eles que é muito novo também, né? Então, a gente fazer isso todo dia, eu acredito que até renova a nossa energia para poder seguir em frente, sabe? Acreditar que as coisas vão realmente melhorar. É muito legal, é algo que eu faço com muito prazer, com muita alegria. Como você falou aí nessa introdução, eu trabalhei muito tempo, Célia, com mercado. Eu era, inclusive, diretor de empresa. E eu dava aula porque eu gostava de dar aula. Eu dava aula à noite na graduação e na pós-graduação. E aí teve um dia que eu tive que descer com meus alunos, numa faculdade, inclusive, muito conceituada. Eu desci para uma sala de informática, deu um problema na minha sala, e aí esses alunos tiveram que ligar o Excel para fazer algumas planilhas que eu pedi para eles. Metade não sabia usar o Excel e era um curso de economia, de graduação numa universidade conceituada. Eu falei, não está certo, a gente precisa mudar alguma coisa. Eu tenho aqui uma oportunidade, uma bagagem grande empreendendo, trabalhando em empresas, enfim, e eu acho que dá para fazer isso para o ensino médio. E aí foi quando eu migrei, inclusive, minha carreira para o ensino médio. Isso é recente, isso tem 3 anos que aconteceu. Eu dou aula na graduação e na pós já há alguns anos, mas para o ensino médio a migração foi recente e foi excelente. Comecei por etapas assim, depois eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. A gente tem, no ano passado nós entregamos 93 projetos
para a comunidade. Esse ano a nossa expectativa são de 130 projetos efetivos a serem entregues para a comunidade e uma série de prêmios e premiações, certificados que nós participamos também. Então, eu espero que nesse bate-papo eu possa contar um pouquinho disso e estimular vocês a vir nessa com a gente também. Isso, que bom, Leonardo. Olha só, é muito interessante você contar um pouco dessa sua trajetória e desse seu início de trabalho com o ensino médio, com a educação dentro da educação básica, né? Educação na educação básica. É uma trajetória, assim, que a gente remonta de uma história que se tem na educação brasileira, onde o ensino médio surge com as escolas secundárias e primárias, né? Ainda na época dos jesuítas, nos séculos 16 e 17, nós tivemos uma implementação dos sistemas educacionais dos níveis primário e secundário. Nesse período, o governo central criou um modelo de educação cuja meta era propiciar o ingresso dos estudantes brasileiros nas universidades europeias. Então, assim, era um nicho ali, né, muito reduzido, que conseguia avançar nos seus estudos. Em 1942, houve a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Em 1943, houve a Lei Orgânica do Ensino Comercial e depois, em 46, o Ensino Agrícola. Há alguns que digam, que refletem um pouco também sobre a questão de que esse novo ensino médio remonta a essas historinhas anteriores, né? E aí, assim, a gente precisa ter muito compromisso sobre essa nova estrutura que nós temos a abraçar, porque nós temos uma história, né, que nos traz um contorno aí que não teve muito sucesso, né, Leonardo? Então, o nosso compromisso de fazer algo com muita responsabilidade, com muita clareza dos nossos passos, ela também vem assim com muita força, né? Ao longo da história ainda, nós tivemos a LDB, né, que traz ali um contorno também de várias ideias, mas que não obriga as escolas a seguirem os conteúdos, né? As escolas podem até fazer, segundo a LDB, algumas atividades diferentes, mas algumas não fazem, né? Teve os parâmetros de 2017, as diretrizes de 2018, a BNCC em 2018 também, mas que só nos foi apresentada oficialmente agora em 2020, né? E a portaria de 2021, que saiu agora em junho, onde apresenta, mesmo diante de uma pandemia, a obrigatoriedade de nós instituirmos esse novo ensino médio a partir da primeira série, agora em 2022. Então, veja, o compromisso das escolas, né, de entender que a perspectiva agora desse ensino médio, desse novo ensino médio, enxergando a formação integral dos jovens, considera uma arquitetura diferenciada para a escola, né? Ou pelo menos deve considerar, né? Tem uma frase do Miguel Arroyo que diz assim: a educação básica é o espaço do jovem se inserir na cultura e nos conhecimentos historicamente valorizados da época em que ele vive. E é muito curioso, porque nós precisamos ter nesse jovem esse compromisso, né, Leonardo? De um trabalho que ele se vincule, que ele se torne cada vez mais responsável para fazer a diferença na sociedade. Os itinerários formativos estão nesses 4 eixos aí permeando, se organizam a partir deles, né? E você é responsável por um deles, pelo seu trabalho, né? Que são os eixos, nós temos vários eixos, dos processos criativos, a iniciação científica e também o empreendedorismo, né? Onde você tem aí um forte braço de trabalho, né, Leonardo? É na ideia de estimular os estudantes a criarem projetos pessoais. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos que você vem realizando, e aí também tem uma frase, eu citei o Arroyo, mas para abrir esse momento eu vou citar uma frase sua, Leonardo, um fragmento de um texto seu. Se Arroyo disse que os jovens tinham que pensar, né, de acordo com a sua época, você, Leonardo, num texto, de vários textos que eu li seu, do LinkedIn, um deles você diz assim: os adolescentes que vão chegar ao mercado de trabalho daqui a alguns anos devem estar preparados para ir além ao entendimento financeiro dos seus negócios. Terem o conhecimento suficiente sobre a contribuição do investimento social e assim comporem
com aqueles que já estão fazendo a diferença às demais pessoas. Eu percebo uma sinergia muito boa nessa sua ideia, sabe, Leonardo? Porque você enxerga nesse jovem esse compromisso, né? A gente tem que perceber que ele precisa corresponder e respeitar esses conhecimentos. Esses conhecimentos são importantes e que, por isso, historicamente valorizados, eles precisam vivenciar de acordo com a sua época e fazer história com esse compromisso todo, né? Então, se a etapa final da educação básica precisa construir a sua identidade, deixando de ser apenas um período preparatório, né, do que nós estamos vivendo, para uma etapa posterior, o que você pode acrescentar sobre esse novo desenho do novo ensino médio, né, que pode impactar a juventude, Leonardo? Legal, Célia, que bom, fico feliz aí, tive até frase citada, né, logo depois de Miguel Arroio, tô bem demais aqui, tá? Isso, tá vendo? Tô feliz. Célia, muito bacana toda essa introdução que você fez, eu acho que ela faz muito sentido, sob vários aspectos, e essa sociedade, né, igual você colocou, que a gente já vinha em transformação com ela, parece que nesses últimos anos, em função da pandemia, isso acelerou de tal forma que pegou até muitos de surpresa. E mesmo aqueles que estavam esperando uma transformação digital mais acelerada, não acreditavam que seria tanto assim. Então, quando você fala dessa etapa final preparatória, esse é justamente o nosso objetivo, né, de trabalhar com os alunos usando técnicas de empreendedorismo e inovação. Então, é justamente por isso que a gente faz com eles esse trabalho, com as habilidades que foram colocadas pela BNCC, onde a gente desenvolve com eles habilidades de trabalho em equipe, cooperação, sabe, colaboração, enfim. A gente percebe, e aí, com a pandemia, isso cresceu ainda mais, Célia, por incrível que pareça, os jovens eles se comunicam muito bem de forma digital. Uhum. Quando você pede para eles irem além disso, para criar um relacionamento interpessoal ou conversar com uma pessoa que às vezes está fora desse momento dele, surge uma dificuldade muito grande, sabe? Uma dificuldade muito grande para tomar iniciativas, uma dificuldade muito grande para assumir a responsabilidade sobre determinadas atividades que eles fazem. Então, assim, quando você coloca dessa etapa final que propõe isso para ele, e a gente tem uma disciplina de empreendedorismo e inovação, para você ter uma ideia, Célia, essa disciplina no passado eu coloquei 5 temas que os alunos precisavam trabalhar. Nesse ano eu tirei os temas, justamente para que ele ficasse livre para criar. E essa liberdade de criar trouxe para eles um momento faz a diferença, né? Mas trouxe para eles um momento de angústia, de ansiedade, de não, professor, dá aí o nosso tema. Não, você quem vai identificar um problema, porque a metodologia nós já temos, entendeu? Que é de identificação de problema, né? Validação do problema, identificação da solução, a gente trabalha com o modelo de negócio, depois uma prototipagem que eles precisam apresentar o que eles fizeram. Sim. Só que aí quando eles fazem isso, Célia, repara, quando você tem a sua ideia, você propõe a sua solução, né? Usando de ferramentas, criando, falando com os outros, olha o nível de responsabilidade que eu estou tendo. Quer dizer, se der errado, e aí? Não foi o professor que mandou, não foi a escola que mandou, quer dizer, aí você tem um leque de aprendizado aí. Quer dizer, eu brinco, quando no começo do ano, a primeira coisa que eu faço com eles é um trabalho de autoconhecimento, durante as primeiras aulas, porque eu acredito muito que para você empreender, você precisa se conhecer, e quando a gente faz isso junto com eles, essa angústia, essa questão do erro, isso surge de uma forma muito evidente. Então, eu falo muito para eles, a minha disciplina, a primeira coisa que vocês vão aprender é a errar, algo que vocês não estão acostumados a fazer. Então, vocês vão errar, porque com o erro vem o aprendizado. Quando a gente está trabalhando, ainda mais nesse mundo atual que a gente testa tudo muito rápido e aprende fazendo muita coisa. Então, vocês vão começar a ter esse nível de aprendizagem, porque no início você vê que fica muito no certo e errado. A gente não vive mais no mundo do certo e errado, sério. É verdade. E aí o interessante, Leonardo, é que quando você traz assim, né, a importância desse eixo para também deixar esse aluno no eixo de se organizar.
né? E aí vai gerar angústia, vai gerar o descontentamento, gera às vezes até a baixa autoestima, né? Porque ele pode se perceber assim, eu não consigo fazer. E ele começa a entender também, certamente, de que a ideia do empreendedorismo vai além do ensinar a abrir empresas, né? Vai além de uma proposta que é voltada para uma ação diferenciada. E é diferente, esse aluno vai ter uma lente para lidar com a vida, né? Com menos foco em acertar. Sempre o maior foco vai ser o de aprender sempre, né? Então esse aluno começa a ter uma perspectiva diferente nessa relação com o mundo mesmo, né? Com a sua sociedade. Então o eixo ele se apresenta essencial no currículo e na vida produtiva desse aluno hoje, Léo. Você acha isso? Célia, eu digo mais do que a vida produtiva. Eu até aqui na escola, sempre o tom de apresentação da disciplina é esse da vida produtiva. Eu sempre vou mais e falo assim, a gente está criando o cidadão do século XXI. Ele vai além da produção, é na relação dele em casa. Você disse no começo dessa questão do adolescente, né? E o adolescer, né? Esse segundo nascimento. Pensa, até bem pouco tempo atrás, era uma criança que pai, mãe, fazia tudo, adivinhava, a gente não fala muito isso, e é verdade, né? Eu, por exemplo, eu sou pai, e a gente falta adivinhar o que o filho quer. Quando chega nesse momento desse adolescer, desse segundo nascimento, a criança tem autonomia, ela tem responsabilidade, ela toma decisões, e ela precisa aprender como que isso acontece. Como é tomar uma decisão? Como é assumir as consequências de uma decisão? E a gente está num ambiente seguro dentro da escola para poder fazer isso. Eu falo isso para eles assim, aqui vocês devem errar para vocês aprenderem, porque vocês têm um professor que está buscando esse aprendizado com vocês. Na faculdade, que está logo ali, você não tem mais isso. Isso, e é muito bom assim você trazer essa fala, Leonardo, porque a presença desse professor como orientador dessas circunstâncias todas novas que eles também estão vivendo, traz para esse aluno um porto seguro, de certa forma, também, né? Porque a gente sabe que, para aprender, nós precisamos de tempo e de orientação, né? De alguém que tenha ali esse conhecimento, essas possibilidades de gerar questões também, mas de não dar resposta pronta, né? Talvez até de gerar mais perguntas para que eles se questionem mais. Então, a partir disso, a gente percebe que, sendo esses eixos assim, e envolvendo esses eixos todos em pontos e pautas muito ricas para a inovação da escola, e do seu processo, tais como assim, a gente percebe que a escola vem tentando cada vez mais se inovar e trazendo algumas ideias que você já trouxe aí, a prototipação, né? Esse aluno colocando a mão na massa, a gamificação e a aprendizagem baseada em projetos, né? Que ela vem trazendo também outras perspectivas, como a aprendizagem invertida. Quer dizer, o aluno, quando ele se percebeu que ele podia estudar, né, se questionar e depois voltar para a sala e fazer outras perguntas, ele achou que tudo isso era novo, né? Mas na verdade ele vai percebendo que essa centralidade do processo traz um desenvolvimento cognitivo, mais criativo, social, emocional. É um outro aluno, né? Então a gente tem assim, a atuação do professor também sendo uma outra atuação. E aí, Leonardo, você tem estimulado e desenvolvido junto aos seus alunos muitos desafios de criação, desde criação de sites, jogos, né? Você tem algum trabalho voltado para startups, né? A forma que você agrupa os alunos também é uma forma especial, né? Porque você faz lá os pelotões, não é? O chapéu seletor do Harry Potter. Você traz o Harry Potter assim também para eles, né? Então, tem muita coisa boa que você está buscando e está trazendo para a educação com a sua experiência nesse empreendedorismo, mas trazendo essa juventude para um trabalho de estimular ideias, né? Eu percebo que você, no seu trabalho, você incentiva o seu aluno. Então, você traz, assim, a abertura para criar soluções.
Então, eu queria que você apresentasse assim, um recorte dessa sua prática. Eu vi que você, também nos seus textos, né, algo que você organiza nos grupos. Você faz a proposta do Harry Potter lá na organização dos grupos, mas você monta vários grupos e traz o Ikigai como uma ideia também de organização, de autoconhecimento, né? Você traz também uma coisa que eu achei muito legal, essa organização dos squads, né? Então, assim, fale um pouco desse recorte do que você vem fazendo e como é que isso funciona. E se funciona, né, Leonardo? Porque às vezes a gente diz assim, tanta novidade, tanta inovação, e esse ano Santa Úrsula traz esse grande nome, assim, né, Inove. Como é que a gente pode fazer isso para começar um trabalho junto aos estudantes nessa proposta do novo ensino médio no eixo empreendedorismo? Ô, Célia, muito legal, assim, e você falando isso, igual você mostrou alguns pontos, e é desafiador, viu, Célia? É desafiador, isso não dá tudo certo. Você vai descobrindo algumas coisas, né? E é legal isso. Certo, não dá tudo certo, não. E quem trabalha com inovação já tem isso na cabeça, entendeu? Eu não tenho obrigação de fazer dar certo. Eu tenho obrigação, eu falo muito isso com os meus alunos. Vocês aqui, e a gente avalia por rúbrica, as rúbricas deles são todas atividades para eles realizarem. Não tem nada de certo e errado. Se você realizar, se você seguir aqueles passos, eu tiro limitações, sérias, assim, básicas deles. Por exemplo, você vai me entregar isso num texto. Não, você vai me entregar isso num texto. Se você quiser escrever no muro da cidade, se você quiser gravar um vídeo, se você quiser subir num balão e fazer uma você faz o que você quiser. Ou seja, o professor também tem que ter esse perfil criativo, né, Leonardo? Para que as coisas... E abrir um pouco mão desse processo. Isso é doloroso também. O certo sabe? E errado, né, Leonardo? De abrir mão desse processo e falar, e aí? E se não der certo? Quando eu comecei a disciplina aqui, sério, e a gente está falando do ano passado, eu estava em outra escola em 2019, foi quando eu comecei essa disciplina, eu falei, olha, 70% dos projetos, eles dão errado. Não é possível. Como? A gente vai mostrar para os pais. Como assim? Você está louco? Não, porque a gente trabalha com inovação. E esses 70 que dão errados, o aprendizado dos meninos é enorme, é gigantesco. E eles vão refazer, e eles vão continuar, e vão conseguir sair daí em frente. E aí a gente tem mais liberdade para eles poderem criar, que é igual o que você acabou de falar. Então, por exemplo, a gente implementou agora, nesse finalzinho de primeiro semestre, né? Que foi um projeto deles, que foi uma rádio interna. Porque eles queriam criar um jornal, eles iam pôr na rede social para falar sobre assuntos do colégio. Eles falaram, não, vamos fazer uma rádio, vai ser na hora do intervalo, a gente vai pegar um equipamento de som que tem da escola e a gente vai criar ali mensagens, lembretes, música, o pessoal quiser mandar música. Então essa já foi uma que eles fizeram, eles criaram, eles param o tempo deles, eles vão no recreio, eles montam, quer dizer... Eles fizeram essa estrutura. Esse exemplo que você falou do chapéu seletor para a formação dos squads, o que acontecia, Célia? Você é muito minha amiga. Aí a gente está na mesma sala. Aí a gente vai fazer um trabalho. Nós dois somos extremamente comunicativos. E aí a gente junta com mais outros dois que são extremamente comunicativos. Aí a gente chega para a aula com o professor, a gente vai falar tudo o que vai acontecer, das nossas coisas, como é que o seu trabalho vai ser bacana e tal, papá. Daqui uma semana, quando você for ter aula comigo de novo, você vai falar a mesma coisa. Aí daqui uma semana vai continuar os 4 falando a mesma coisa. Ninguém faz nada. Por quê? Porque ninguém é ali com o perfil de executar, de planejar, de organizar. E aí o chapéu seletor foi uma forma que a gente identificou junto com um teste de personalidade, onde a gente iria colocar no mesmo squad pessoas jovens com habilidades diferentes. E aí eles, percebendo isso, o nível de ruído na formação dos squads, Célia, foi praticamente inexistente. Imagina. E quem criou a metodologia foram eles. Eu chamei um grupo pequeno no início do ano e eles chamaram e criaram, fizeram isso. E o nível de ruído foi quase zero. Eles não queriam mudar de squads, eles não brigaram para ficar junto com os colegas, eles perceberam a necessidade de estar juntos com pessoas, com jovens de outras habilidades. Então, assim... Esse grupo é de primeira, segunda e terceira série, Leonardo?
primeiro e segundo ano. O terceiro ano aqui a gente ainda não conseguiu romper com o início da conversa que você falou, que é essa preparação para um vestibular. Apesar do que o terceiro ano aqui já teve aula comigo ano passado, eles toda hora eles estão se metendo. Eles querem, é natural. Eles querem ajudar, né? Eles querem fazer, eles criam coisas novas. Então é isso, esse recorte que você traz, ele também tem um planejamento muito voltado para aprendizagem baseada por projetos também, né, Leonardo? Você traz um pouco essa configuração. E aí, assim, como o professor pode organizar a intervenção e o planejamento da aprendizagem baseada por projetos, inclusive com as ferramentas? Que ferramentas vocês têm se pautado, utilizado para... Eu vi algumas dentro do que você já faz, mas eu gostaria que você socializasse assim com o nosso grupo de ouvintes, legal. Tá? Inclusive assim, agora recente nós fizemos acompanhamos um projeto inicial de uma série, né? E aí não deu muito certo na visão do professor, e diante do que esse trabalho, esse projeto, o tempo talvez tenha sido curto. A gente ainda está nesse processo de avaliação, né? E aí, mas de qualquer forma eu já venho tranquilizando, porque é um aprendizado, né? Como você disse, não tem o certo e o errado. Acredito que depois de todo o conjunto ali numa avaliação, o grupo vai perceber os pontos que eles conseguiram crescer, os pontos que eles se desenvolveram mais, o que não, né? Os que não. E o professor também. Então, como é que você pode, assim, contar um pouco esse passo a passo da contribuição de ferramentas e quais ferramentas vocês têm utilizado, Leonardo, para ajudar nesse processo? Legal. Eu tenho algumas aqui que eu acho que podem ajudar. A gente apanhou muito ano passado com várias ferramentas e a gente otimizou em algumas que têm ajudado bastante. Só antes você falou um ponto assim final que ele realmente é muito doloroso. Eu acho que para todos os professores, né, a gente também precisa aprender com o processo, como você mesmo disse, que é o daquele que quando a gente trabalha com soft skills, com habilidades socioemocionais, a resposta ela não é imediata. Ela não é imediata. Isso é um fato. Não é uma prova onde 2 mais 2 é igual a 4. Você não consegue medir dessa forma. Quer dizer, o aluno, e cada aluno passa por um processo diferente, é muito único, é de ser humano, quer dizer, é individualizado isso. Então, mesmo dentro de um grupo, cada um está aprendendo ali de uma forma diferente. É claro que chega no final do ano, você percebe que houve uma mudança, eles mesmos percebem. Só que eu tenho certeza que muitas dessas habilidades, esse aprendizado ele vai acontecer mais para frente, sabe? Quando eles estiverem lidando com outras situações. E aí eles vão ganhando isso, eles vão percebendo, porque hoje eu tenho feedback de alunos que passaram do ano passado, foram pro terceiro ano, me mandam mensagem: professor, lembrei de você, aconteceu isso, e você lembra que você sempre falava? Agora eu entendi, e tá tudo bem, sabe? É lógico que resultados precisam ser entregues, trabalhos precisam ser entregues, e por isso essas ferramentas ajudam tanto, mas E elas ajudam tanto justamente porque a gente precisa dar foco no processo. No processo. É nesse processo onde eles aprendem. Então a gente tem aí algumas ferramentas que a gente usou no passado, que eu acho que nem precisa de citar muito, porque a gente substituiu algumas. Então, por exemplo, uma que a gente usa é o Padlet. O Padlet é um mural eletrônico, ele é bem interessante, e ali a gente... principalmente quando vai fazer colaboração, compartilhar alguma coisa, fazer uma atividade relacionada à empatia, ali os meninos podem dividir sentimentos, emoções, eles podem fazer de uma forma que eles enxergam isso uns dos outros. Então fica bem organizado, principalmente nesse ambiente digital nosso. Então ajudou bastante a fazer isso daí. E a ferramenta de aprendizagem por projetos que a gente usa é a Dream Shaper, que é uma ferramenta portuguesa, uma ferramenta que está aí, se eu não me engano, em vários países do mundo. O que ela faz? O que ela ajuda o professor? Ela dá o sequenciamento para o professor e para o aluno. Então, o aluno ali consegue perceber o ponto que ele parou e o ponto que ele precisa ir. E tem uma série de perguntas que eles vão respondendo. Você usa algumas, outras não, né? Coloca outras disciplinas dentro de sala, tem a parte de arquivos que você pode colocar lá, mas ele dá para o aluno esse lugar comum, onde está tudo pronto. Hoje, essa semana, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade com eles, que eles estão se inscrevendo num
programa de inovação que tem nível Brasil. Sério, acho que são 60 perguntas. 60. Eles tinham que responder na aula. Eles ficam quase loucos. Como todas as perguntas já estão respondidas na plataforma, na Dream Shaper, facilita, né? Tranquilo. Eu vou copiar e colar. Depois desse copiar e colar, a gente vai reunir de novo para discutir e ver as melhorias para enviar esse material. Então, isso facilita demais a nossa vida, porque está tudo num lugar só. Inclusive, eu me comunico com um grupo dentro da ferramenta. Então, uma mensagem que eu mando para todo o squad. Isso dá para o professor uma visão desse todo, né? Dá para o aluno também uma ideia de uma organização, né? Ele padroniza ali uma organização que ajuda esse aluno a compreender todo o processo, né? E aí ele começa a ter essa criatividade também com mais autoconfiança, né? E fica menos ansioso. Isso, porque quando a gente fala assim, você mencionou anteriormente sobre esse desenvolvimento das habilidades interpessoais, né? E aí ele precisa dessa organização. Nós temos, a partir das práticas desenvolvidas na escola, né, e no novo ensino médio, o foco com essa demanda. Se a gente não tiver algumas ferramentas que nos ajude, né, fica difícil. Então, muito bom você citar assim, né, o trabalho. Né? E aí você falou nas dores, né, Leonardo? Então, assim, além de ser difícil você gerenciar as dores do professor, né, e também dos alunos em organizar toda essa estrutura que são pertinentes a uma formação integral, né? Porque o que a gente prevê é que esse aluno consiga ter, nessa gerência nova, dessa roupagem, dessa arquitetura nova do ensino médio, essa formação integral, né? Sendo observado a sua essência. E o que esse aluno pode ter ali de criatividade reservada e respeitada e possibilitada, de responsabilidade, de independência, para que ele tenha esse desenvolvimento cada vez mais bem feito, né? E nessa colaboração de todos, né? Da família, que acho que a família também vai ter uma visão, né, de como isso acontece. Você disse anteriormente, né? A gente se preocupa em apresentar como é que vai ser. A família também fica atenta a esse trabalho. Então, você tem aí um panorama com a ferramenta que eu acredito que permite essa visualização de todos. É isso, Léo? É isso, Célia. Você explicou isso muito bem. A questão da independência, né? A gente não dá para você falar assim, pronto, agora você vai desenvolver o seu projeto, a sua base conceitual é essa, você tem que responder essas perguntas e vai lá. E depois, na outra aula, isso ficou, sei lá, num caderno, num lugar escrito, num Word que foi aberto, e depois ele começa outra coisa. Depois não sabe onde é que tá. Exatamente, porque é um processo. Tanto que os squads, eles são os mesmos do começo do ano até o final, também para trabalhar aí competências de colaboração, cooperação, empatia, trabalho. Eles precisam desse desafio de estar juntos o tempo inteiro para poder desenvolver. Então, quando a gente... você fala dessa independência, esse aluno que está nesse adolescente, principalmente no primeiro ano do ensino médio, ele... Até no primeiro ano, muitas vezes, é um aluno que ele recebeu tudo, Célia, tudo. Ele é uma criança que está virando adolescente, que ele recebeu... Ele nunca tomou uma decisão, ele não toma decisão nem daquilo que ele vai comer no café da manhã. Ele não toma decisão nenhuma. Aí, de repente, você vira e fala assim, agora você está aqui, você vai ter sua liberdade, seu adolescer, sua independência. Ele não sabe. Como, amigo? Como? Ele vai ficar perdido, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar chateado, ele vai se sentir decepcionado. Então, quando você dá esse instrumento norteador, você dá independência para ele, mas você também dá um norte, onde você fala assim, ó, isso aqui é onde eu vou seguindo. Então, eu sei que se eu colocar aqui, eu vou, depois é esse passo, depois é esse passo. Se eu precisar voltar lá atrás, ele está aqui. Então, eu vou seguindo isso daqui. Isso dá uma tranquilidade, dá mais segurança, sabe? Isso faz, Célia, por exemplo, com que eu possa trabalhar hoje com alunos que estão no presencial e outros que estão no online. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar com um aluno que, em grupo, que eles não estão na mesma sala? E, às vezes, nem no mesmo período. É verdade. E eu não tenho que trabalhar isso com eles? Ou você acha que esse aluno, daqui 5 anos, quando ele for para o mercado de trabalho,
ele vai ter que trabalhar como? Hoje a gente já está em home office, sério. Você imagina daqui 5 anos? Você falando, Leonardo, eu lembrei assim, nós temos uma situação que ocorreu em 2020, que foi essa necessidade do reencontro, né? Nós nos reencontramos muito mais diante da pandemia que nós vivemos e ainda estamos vivendo, mas nos reencontramos muito mais com as nossas famílias, né? Com esse nosso trabalho, porque quando a gente trabalhou em casa, né, diretamente em casa, nós tivemos um mergulho muito maior, né, em várias descobertas necessárias a serem feitas, e esse estudante também, né, se descobriu muitas vezes mais solitário, ou até muito mais cheio de tarefas para cumprir, e aí essa demanda para ele às vezes foi muito custosa, né, muito difícil. Então são descobertas que foram feitas ao longo de um processo e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? E falar dessas habilidades, dessas articulações, desse diálogo, eu percebo também que o diálogo precisa existir nesse reencontro que nós tivemos em 2020, né? Continuar a ter esse diálogo entre nós professores, entre as escolas, entre as famílias, entre os estudantes, mas ainda sobre o novo ensino médio, os diálogos que precisam ocorrer também são entre os eixos, né? Porque quando a gente fala assim, nós estamos falando de empreendedorismo, mas será que vai haver um diálogo aí do empreendedorismo, dos processos criativos, da investigação científica, da mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, para a gente conseguir exercer, Leonardo, essa interdisciplinaridade que é esse encontro, que é esse diálogo, né, necessário para acontecer no ensino médio? Você acredita que esse diálogo é possível nessa nova arquitetura curricular? A gente já está vivendo isso, assim, como a gente se coloca nesse movimento, a gente começa a viver isso com uma força muito grande. Primeiro, as próprias outras disciplinas da formação geral básica mesmo começam a perceber... E vão continuar a existir, né? Porque é muito importante que a cada momento a gente fale isso, né, Leonardo? E elas começam a perceber alguns alunos que estão desenvolvendo alguns trabalhos, e esses alunos também começam a perceber que eles podem, por exemplo, uma das coisas que você falou desse recorte de atividades, uma que vai surgir agora, que ela ainda não surgiu, né? A gente está na fase de planejamento, é o clube de matemática. Ele vai ressurgir como uma atividade do InovaNAS, que é a nossa disciplina aqui no Colégio Nacional. Então, assim, que é a disciplina de empreendedorismo e inovação. Então, a gente começa a criar isso, da vida. Para você ter uma ideia, como a disciplina de empreendedorismo e inovação, ela trabalha muito com as habilidades coletivas, né? E a gente tem uma disciplina socioemocional que trabalha o individual. O que nós percebemos? Que a gente tinha um problema em comum, que era a comunicação, que eu falei mais cedo. O que a gente fez? Nós criamos uma disciplina de projeto de vida exclusivamente sobre comunicação. Então a gente fala só sobre aí trabalha comunicação não violenta, trabalha formas de comunicação, eles fazem, a gente vai, refaz, muda, mostra isso para eles. Quer dizer, a gente percebeu uma necessidade que estava ali gritante na nossa cara, mas aí que ela era muitas vezes colocada de lado. Quando eles precisavam executar e não davam conta, não, peraí, a gente precisa dar atenção para isso. Tivemos que criar, estamos fazendo. É mensal, vão ser 4 aulas só, mas ela precisou acontecer para resolver isso. Então, esses caminhos, eles vão se encontrando, sério, sabe? Igual você falou, a gente parte para esse movimento, e aí dentro desse movimento a gente vai encontrando os caminhos. Quando a gente trabalha com inovação, é assim que funciona, não tem outro formato. Assim, a gente perde um pouco também daquela certeza, daquela garantia, daquele planejamento, sabe? Não dá, porque não é mais assim, tudo, a flexibilidade precisa ser muito grande. Isso, essa palavra é maravilhosa, né? Porque essa flexibilidade, com muita cautela, né? Diante daquilo que a gente precisa garantir, né? Eu lembro que a gente, em várias reuniões aqui do Santa Úrsula, nós frisávamos que o ensino médio, ele tinha, né, ou ainda tem, até a gente virar essa página, o grande objetivo de aprofundar
e consolidar os conteúdos e os conhecimentos adquiridos, né, até antes do ensino médio. E isso precisa continuar acontecendo também, né? Até porque o acesso a todo o conhecimento acumulado pela humanidade e socializado pela escola para todos os estudantes precisa ser garantido, né? Porque para o diálogo acontecer, para esse reencontro acontecer, é necessário que exista a garantia desses conteúdos que são vinculados também, né? E aí nós temos essa formação geral básica que você citou, né? Como é a garantia de que esse diálogo é possível e necessário, né? Ainda sobre as ferramentas, Leonardo, que vocês utilizam para organizar o trabalho, qualquer projeto de educação deve ser de uma educação com compromisso com a transformação da sociedade, né? Eliminação das desigualdades, respeito às diversidades culturais e não a uma educação que seja acrítica, né? Nós precisamos buscar possibilidade para que o aluno conheça sempre mais, se desenvolva mais, tenha uma excelência acadêmica, porque ele vai, assim, conseguir abarcar o que ele quiser, né? E ele escolher também com muita responsabilidade. E essas escolhas vão poder ser... claro que a gente pensa assim, a escolha para um menino, um adolescente de 14, 15 anos, como é que vai ser isso, né? Como é que tem sido esse início, Leonardo, para esses alunos que você já vem acompanhando com 14, 15 anos, já gerando assim, vou agora para processos criativos, agora para empreendedorismo. Como é que você enxerga esses adolescentes abarcando essa responsabilidade da escolha? Ô Célia, no primeiro momento é muito doloroso para eles, né? Em função de tudo que a gente já falou. Você tira os alunos de uma zona de conforto mesmo, sabe? Assim, tanto que as primeiras aulas, o primeiro contato, geralmente quando eles têm em empreendedorismo e inovação, que agora a gente até colocou ela a partir do 8º ano, do Fundamental 2, para que eles comecem a perceber conceitos, perceber algumas coisas, porque muitos às vezes me chamam, me falam assim, professor, não tem como você colocar o slide no quadro, a gente ir copiando e depois responder e tal, porque isso a gente não faz, entendeu? A gente põe uma temática e desenvolve em cima dessa temática, geralmente de forma individual, depois de forma em grupo e depois de forma coletiva. E isso é um dificultador para eles. Por quê? Porque eles não estão acostumados a fazer isso. Você imagina, fazer uma apresentação, às vezes por ano, já era algo complicado. Na disciplina de empreendedorismo e inovação, eles têm que fazer uma apresentação por aula. Então, assim, aí vem o falar em público. Nossa, e aí? Como eu vou falar em público? É outro aprendizado. Então, você também vai devagarzinho desenvolvendo. Então, tudo isso fica muito natural para eles, sabe, Célia? Eles vão se deparando com desafios a toda aula. É um desafio novo. E aí eles vão se adaptando a isso. Então, as primeiras aulas eles falarem, nossa, é muito difícil. Depois vai indo. Chega no final, tem aluno fazendo pitch em inglês. Sabe? Então, assim, isso aí você percebe. Fala, pô, será que eles aprenderam ou não? Aprenderam, com certeza eles aprenderam. Tá aqui, tá validado. Olha o nível do trabalho que está sendo feito. Então, essas escolhas, e aí eu volto de novo naquele processo de individuação, quer dizer, precisa também ser percebido um a um. Precisa, mesmo que eles estejam muitas vezes trabalhando em grupos. Então, isso precisa ser respeitado também. Isso, essa é a ideia da personalização, né? Porque você vai, né, a personalização, e aí, quando você fala assim, eles vão apresentando, eles vão se expondo, né? Esse momento é visto pelo aluno como um momento de avaliação na abordagem de aprendizagem baseada por projetos? É visto. Ele está dentro da rúbrica onde que eles vão desempenhar essa atividade que é de comunicação. Então, eles acabam tendo que fazer isso. É evidente que eles sempre têm novas chances, em razão até desse processo de cada um. Então, aqueles que, de repente, têm uma dificuldade, eles podem seguir por um outro caminho. Aqueles outros que têm mais facilidade, eles já vão por um nível mais desafiador um pouco, onde eles vão ter que fazer isso de uma outra forma. Quer dizer, a gente consegue, como a gente está falando por rúbrica, a avaliação final já não precisa ser a mesma. Ela já não precisa ser igual, ela pode ser diferente, porque muitas vezes eu estou avaliando ali o comportamento dele em relação àquilo que ele está fazendo, aquela situação.
Quer dizer, ele está sendo, a aprendizagem dele está sendo avaliada daquela forma. Então, eu posso, inclusive, propor diferentes e propor com atividades. Por exemplo, essa atividade que eu propus hoje é um programa brasileiro, nacional, não é da escola. Eles vão entrar, vão participar, vão ser selecionados, igual nós fomos selecionados algumas vezes. Por quê? Porque eles precisam de ter essa troca também. Então, assim, dependendo do movimento que eles fizerem, como eles vão fazer, eles têm determinados lugares para chegar e eles são avaliados assim. A opção é fazer, executar. Você trouxe um texto agora final maravilhoso, né? A gente acompanhar o aluno de tal forma para a gente perceber aonde o estudante está, né? Até onde ele pode ir. Né, Leonardo? E aí, assim, se a gente conseguir fazer um trabalho bem tranquilo, no sentido de uma boa organização, a gente vai conseguir enxergar claramente que esses alunos vão brilhar muito, eles vão conseguir unir, né, essa importante parte da BNCC, que é a pegada da formação geral básica, né, e trazer os eixos para esse diálogo acontecer de uma forma muito interessante, né? Acho que cabe a todos nós acompanharmos muito bem e com muita seriedade, né? Porque a educação verdadeira se faz com muita seriedade. Leonardo, nós já estamos chegando para o fim, tá? Não é possível. E aí, assim, eu vou trazer para você aqui só um detalhe que é bem motivo de orgulho para a gente aqui do Santa Úrsula, que nós já fomos agora agraciados por um projeto do SAIS com 2 categorias, nós somos finalistas, né, em 2 categorias de prêmio das escolas que inspiram. Então, é bom falar isso aqui na quarta compartilhada, porque assim, foram 930 escolas participantes em 8 categorias e nós fomos finalistas em 2 categorias, que é a formação de professores, a formação pedagógica e iniciativas socioemocionais. E o tempo inteiro aqui na nossa conversa, né, gerou em torno também sobre essa questão da formação, né, desse professor ter um outro olhar, e é o que eu acho que todas as escolas têm tentado fazer, né, um trabalho muito voltado para o professor cuidar dessa sua formação também pessoal, porque isso vai trazer um retorno com seus alunos e também esse cuidado, esse olhar para as iniciativas socioemocionais. Então, Santa Úrsula está, sim, de parabéns com toda a sua equipe e é bom falar isso aqui no momento de quarta compartilhada porque fica registrado. E acredito que você também traz, assim, uma grande contribuição nesse momento nosso, porque esse momento da quarta compartilhada, Leonardo, é um momento também da gente trazer a formação para a formação pedagógica, não só para os educadores, mas para os estudantes e para as famílias, né, que nos acompanham. E aí a gente agradece muito a sua presença. Eu gostaria que você trouxesse as suas contribuições finais nesse momento que nós aqui conversamos e que pudesse trazer uma mensagem para o aluno, para a família, para o professor. Pode ser, Léo? Pode ser. Com a sua vivência, você tem muito a nos deixar, Leonardo. Eu gostei demais, assim, fiquei muito feliz desde que a gente começou a conversar, que eu pude conversar com você, com a diretora Ana Paula. Então, assim, eu fico militando lá no LinkedIn e postando as coisas e torcendo para que alguém veja e leve para frente, né? E que possa desenvolver. Eu acredito muito nesse trabalho com esses adolescentes, sabe? Para mim é algo que me pega mesmo, assim, é um propósito de vida de conseguir trabalhar isso com eles. Eu acredito que nessa fase da vida a gente tem que ter mais cuidado. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade em que a gente precisa desse olhar ainda mais para eles. Eu acho que a gente tem muita coisa que foge, né? Tira a nossa atenção desse olhar, igual você falou, da família, do adolescente, de estar próximo, né? Às vezes você vê uma frase que é falada para um adolescente: você já devia estar fazendo isso, já devia estar fazendo isso. Agora nessas Olimpíadas, você citou no começo, né? Quer dizer, a Issa Leal lá já está no skate ganhando medalha, quer dizer, enfim, é o tipo de coisa que
somente o pai, a mãe, o professor, eu acho que ele tem que ter esse olhar também e falar assim, tá, eu enquanto adulto da relação, como é que eu contribuí para esse processo? Como é que eu posso fazer isso ser diferente? Quer dizer, o quanto que esse aluno, ele efetivamente aprendeu a fazer isso, que às vezes eu acho que é básico. Mas em que momento que isso aconteceu? Quer dizer, às vezes o quanto que ele está sofrendo de não conseguir seguir adiante com algo que os colegas dão conta de fazer. Então a gente precisa de ter essa atenção, sabe? Não à toa nós somos o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, sabe? O nível de ansiedade, depressão nos adolescentes só tem crescido, quer dizer, e aí são eles, né? Quer dizer, nós somos os adultos da relação, então eu acho que esse papel é realmente nosso, viu, Célia? Eu acredito nisso, de professores, de pais, sabe? Mães. Nós somos responsáveis por essa educação, então a gente precisa, igual você falou assim, pegar isso tudo que a gente já teve, de ganho lá atrás, que a gente já aprendeu, que a gente já viveu, e trazer com mais empatia, com mais amor, com mais escuta para esses adolescentes, para que eles possam seguir adiante. Leonardo, isso mesmo. Muito obrigada, Leonardo. Nesse momento, eu queria registrar que a escola precisa trabalhar os conteúdos e as formas como os conteúdos são trabalhados é que farão a grande diferença. Trabalhar com aprofundamento, a ampliação e a aplicação. Esse é o grande conceito do itinerário formativo que o Santa Úrsula acredita, né? Essa é a grande ideia que nós devemos assim disseminar, para que o novo ensino médio tenha assim a sua passagem de vida longa, né? Porque as mudanças elas vão acontecendo ao longo da história. Mas para ter vida longa é preciso ter uma base, uma estrutura, né, Leonardo? Agradeço muito a sua contribuição aqui hoje conosco. Agradeço a Ana Paula por fazer parte dessa curadoria também aqui conosco, né, de todo esse momento. E de toda a comunidade Santa Úrsula que vem se dedicando a cada dia para fazer um trabalho cada vez melhor. Desejo a você, Leonardo, todo o sucesso, que você continue entusiasmado pela educação. É muito bom ver pessoas que às vezes saem da engenharia e vêm, né, engenheirar na educação, e você está vindo assim para uma parte da educação que ela é muito rica em aprendizado, que é a educação básica. Seja muito feliz. E a gente só agradece e nos veremos. Certamente nos encontraremos por aí, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado, Célia. Um abraço, família um beijo. Santa Úrsula, um grande abraço. Muito obrigada pela audiência, pela atenção de vocês. E compartilhem. Cada quarta compartilhada é um aprendizado novo, são novas estratégias e estamos prontos a aprender sempre. Obrigada, Leonardo, mais uma vez. Tchau, gente. Até a próxima.